Olá, hoje é terça-feira, dia 8 de junho de 2021, e o Grupo de Conjuntura está reunido para mais um episódio do nosso podcast. Eu sou o Gabriel Chianca, aqui comigo estão os pesquisadores Antônio Lixa, Caio Prates, Francisco Eduardo Pires e Margarida Gutierrez. Hoje, como foi prometido, nós continuamos abordando os resultados positivos do PIB divulgados na semana passada. Nós já começamos a abordar esses resultados e hoje vamos aprofundar um pouco o debate, falar um pouquinho de crescimento, os impactos desse resultado também nas expectativas e no mercado financeiro. Então, a gente tem uma conversa bem interessante, porque esse tema dá muito pano para manga. Professor? Bom, eu vou começar aqui tratando de um ponto que foi um dos destaques, foi uma das maiores surpresas, no meu entender, do desempenho do PIB no primeiro trimestre, foi o crescimento do investimento. Eu confesso que eu ainda não tenho uma explicação boa para isso, que eu também não ouvi, não li uma explicação razoável, pelo menos completa, sobre isso, mas eu procurei analisar os dados, pelo menos os dados abertos sobre o investimento, né? Houve várias dúvidas, inclusive quanto ao fato de que se isso seria uma coisa muito localizada, se teria a ver com importação de plataformas, etc., etc. E, à medida que eu analisei esses dados, eu percebi que não foi localizado, e é isso que eu queria aqui só comentar alguns dados a respeito. Eu olhei tanto os dados abertos do IPEA, produzidos pelo IPEA, sobre o consumo aparente de bens de capital por categorias, como olhei também uma série especial de produção, as séries especiais do IBGE. O IBGE faz séries especiais de produção de bens de capital assim, bem detalhada, e também de produção de insumos da construção civil. E aí, o que a gente nota? Eu vou comentar primeiro o dado desse, que é mais compatível com o PIB trimestral, que é a comparação desse trimestre com o trimestre, esse primeiro trimestre do ano, com o trimestre imediatamente anterior, ou seja, o último trimestre de 2020, né? Comparação que se faz com ajuste sazonal. Quando a gente olha esta comparação, a gente vê um crescimento razoavelmente generalizado no consumo aparente de bens de capital. O consumo de máquinas e aparelhos elétricos cresce 3,5% num trimestre, o que dá um crescimento anualizado de 15%. Esse aqui e o outro item, que é máquinas e equipamentos, que é o mais digamos assim, é aquela categoria assim, mais consumida, de uma forma geral, pelos investidores, o crescimento foi de 10% no trimestre, o que dá um crescimento anualizado de 47%. Houve um item que teve uma queda no trimestre, que foi outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores, que é exatamente aonde estão as plataformas de petróleo importadas pelo regime do Petro, né? E aí houve uma queda de 34%. Mas nos outros setores, em geral, houve alta. Então, eu resolvi olhar para esmiuçar um pouco mais esse dado, a série de produção de bens, essa série especial de produção de bens de capital do IBGE, a que eu me referi. Essa série, a gente não dispõe ela não é passível de ajuste sazonal na avaliação do IBGE. Então, ela é um tipo de série que a gente só pode comparar o primeiro trimestre desse ano com o primeiro trimestre do ano passado. De todo modo, é uma comparação bastante relevante. E aí o que a gente nota aí é o seguinte, por categorias, vou dar aqui os destaques. Bens de capital para fins industriais, ou seja, o investimento da indústria em máquinas e equipamentos. Teve um crescimento no primeiro trimestre de 12% em relação ao igual período do ano anterior, sendo que os seriados
E bens de capital para a indústria seriados são tornos, prensas, etc., são aqueles bens de capital que são usados pela maioria dos setores, né? Teve um crescimento de 25%. Então, a indústria investiu bastante em bens de capital. Agora, agricultura e construção foram os que puxaram, né? Mas aí o crescimento foi maior ainda. Para bens de capital agrícola, 40% de crescimento, bens de capital para construção, 40%, também 40% em relação ao ano passado. E bens de capital de uso misto, que é uma coisa mais ou menos aquele bens de capital mais ou menos de uso generalizado, cresceram 13%. Então, a gente vê que foi um fenômeno bastante disseminado pela economia. É verdade que a gente olhando o tipo de bem de capital que foi, por exemplo, a única categoria que não foi bem foi bem de capital sob encomenda. O que sugere um pouco que todo esse investimento em máquinas, equipamentos, etc., foi muito aquele investimento não de novos projetos, chamado greenfields, né? Novas plantas, etc., e sim investimentos em novas máquinas, reposição de equipamentos, por aí vai. Ainda assim, o resultado surpreende bastante. A gente tem algumas explicações específicas. No caso de bens de capital agrícola, a gente todos sabemos que o desempenho da agricultura está sendo muito bom e beneficiado pelos preços externos. A gente tem, no caso da construção, também uma explicação específica, né, no setor que foi beneficiado de alguma maneira, não vou refazer aqui a análise que a gente já fez sobre o setor de construção em podcast passado, mas é um setor que está crescendo e, portanto, o setor onde se está investindo. No caso da indústria, esse crescimento também foi muito grande, mas foi um setor que cresceu, né? A gente justamente não está vendo aqui serviços, né? Mas a indústria também cresceu, mas, de todo modo, a gente tem aí um resultado sobre o qual nós deveremos refletir e tentar interpretar daqui para frente, entender o que aconteceu, inclusive para pensar a economia nos próximos meses e no ano que vem. Então, eu queria só fazer essa introdução inicial, porque esse aí foi um dado que chamou muita atenção, então nós resolvemos dar uma olhada aqui, fazer uma análise um pouco mais aberta, né, decomposta, né, para ver se a gente enxergava aí, mais ou menos se teria sido o resultado de algum fator específico ou não. Aparentemente não foi esse o caso. Então, feita essa introdução, eu passo aqui para os meus colegas aí continuarem essa análise, né, do que está acontecendo e das perspectivas. Bem, eu começaria destacando um processo que estava em curso, mas se acentuou muito no período recente, ainda mais depois da divulgação do PIB, que é uma melhora muito significativa das condições financeiras da economia, refletida no comportamento do dólar e das taxas de juros de mercado, né, que precificam a taxa Selic, na verdade, para horizontes variados de tempo. No caso do dólar, a gente partiu de aquele período mais crítico, ali de março, abril, de muita incerteza sobre o orçamento, como é que ele sairia, se o teto seria mantido ou não, etc. Onde o dólar rondou sempre ali 5,70, com um tempo por ali. Começou um processo de queda que se acentuou muito no período recente, e agora a gente fechou ontem com um dólar ali 5,03, a hora que eu olhei hoje continuava mais ou menos estável em relação a ontem. Uma queda espetacular nesse período muito curto. Por outro lado, no lado dos juros, da curva de juros futuros, o que a gente teve de mais notável foi um grande o que se chama de achatamento da curva de juros. A diferença entre juros longos e juros curtos. No caso, um indicador privilegiado disso é os juros de 10 anos, precifica a Selic no horizonte de 10 anos.
e a Selic precificada na zona de 1 ano. Então, a gente teve uma redução dessa diferença muito significativa, e isso é sempre um termômetro do grau de incerteza à frente, dos prêmios de risco que estão colocados à frente. Então, achatar a curva é um indicador favorável, pode ser lido como a redução de incertezas. É claro que parte do achatamento da curva teve a ver com os juros curtos terem subido por conta da preocupação maior com a inflação. Mas ocorre que os juros longos também se comportaram de maneira benigna e também tiveram algum recuo não desprezível. Então, o achatamento não foi só porque os juros curtos subiram por causa da inflação, mas é porque os longos também, os muito longos caíram. Para vocês terem uma ideia, para dar um dado objetivo disso, a diferença entre a taxa de 10 anos, né, a Selic precificada para 10 anos, né, na média de hoje até 10 anos, e os juros de 1 ano, a diferença entre essas duas taxas caiu para 3 pontos percentuais. E ela estava acima de 4, ali naquele momento mais crítico de incerteza fiscal, do orçamento, etc., ali em março, início de abril. Uma queda muito, muito relevante do juro, desse spread entre 10 anos e 1 ano. Para efeito de comparação, pré-pandemia, a gente vinha operando com esse spread entre 10 anos e 1 ano na faixa de 2 pontos percentuais. Eles passaram de 4, como eu falei agora, estavam acima de 4 há pouquíssimo tempo atrás, agora caíram para 3. Então, houve uma melhora sensível por esse lado. Essa melhora sensível está sendo atribuída de maneira unânime, não só o fato lá atrás de que o orçamento saiu com uma manutenção do teto, o abandono do teto era uma coisa muito temida pelos investidores, mas também pelas coisas recentes, quer dizer, e em particular as expectativas que afinal foram confirmadas quando o PIB foi divulgado no 1º de junho, de um crescimento surpreendente no primeiro trimestre, e isso depois desencadeou uma onda de revisões, já vem de algumas semanas, mas ganhou um novo fôlego depois da divulgação do PIB, de projeções bem mais otimistas para o crescimento desse ano. Então, isso é um fato por trás dessa melhora. A outra coisa é que, na esteira disso também, indicadores fiscais, e o principal deles é o indicador dívida pública PIB, onde o PIB é o denominador, né, sofreram uma enorme, uma espetacular revisão para baixo, na verdade. Depois eu vou comentar isso. Então, se antes se imaginava que a dívida pública poderia ter um pequeno crescimento esse ano em relação a como fechou ano passado, começou a haver um processo de revisão de que, na verdade, a gente vai fechar com a dívida pública menor que o ano passado, bem menor, e eu vou dar um número próprio, uma estimativa grosseira que eu andei fazendo, que é muito impressionante, dessa queda que deve ocorrer nesse ano na relação dívida pública-PIB. Então, a combinação de um crescimento muito acima do previsto e revisão para o crescimento do ano, não só no primeiro trimestre, e uma melhora desse indicador fiscal-chave, atuaram de forma muito poderosa, obviamente, contribuíram de maneira muito decisiva para essa melhora dos indicadores financeiros. Então, toda a questão, vou fazer uns breves comentários sobre alguns pontos, já que a gente já tratou da questão da surpresa positiva no podcast, do crescimento no podcast da semana passada. As questões que, quando a gente analisa essa melhora do mercado financeiro, refletindo uma confiança maior na economia brasileira, né, as questões que se colocam é se esse bom desempenho da economia é consistente, sustentável, aí olhando mais para o horizonte de 2022, e também se a melhora fiscal que houve nesse indicador dívida pública-PIB é muito circunstancial, ou se o quadro fiscal está mudando para muito melhor do que se imaginava. Esses dois pontos são chaves para a gente começar a olhar como é que as condições financeiras podem se comportar, digamos, no ano que vem. Então, são duas questões chaves por trás. Em relação ao crescimento, que a gente já tratou semana passada, eu queria só fazer uns pequenos comentários que são os seguintes. A primeira coisa que a gente se pergunta, né, quando vê um crescimento, um desempenho do PIB muito melhor no primeiro trimestre que se imaginava há pouco tempo atrás, em que medida isso
reflete a condução que vem ocorrendo na política econômica, o rumo da economia que vem sendo imprimido pelo governo atual, e, na verdade, começou no governo Temer, esse rumo, em que medida a gente está colhendo isso com esse PIB, essa surpresa positiva, ou em que medida essa surpresa positiva se deve a fatores específicos fora da alçada da política econômica. Essa é a primeira questão que surge quando a gente olha esse dado do primeiro trimestre. E eu diria que é uma mistura das duas coisas, na verdade. E eu só destacaria desses pontos fora da alçada da política econômica que foram muito relevantes para esse desempenho que foi divulgado pelo IBGE, do PIB, destacaria 2 pontos que eu chamaria fora da alçada da política econômica. O primeiro é o cenário externo muitíssimo favorável, com a disparada de preços de commodities e o crescimento previsto para a economia mundial esse ano. Os diferentes canais, isso está beneficiando a economia brasileira. E o segundo fato a surpresa também tem a ver com o seguinte: como já estava em curso uma segunda onda, que começou a se delinear no final do ano passado e atingiu, por enquanto, seu pico ali pelo mês de março até o início de abril, o que se imaginava é que esse primeiro trimestre seria marcado por uma redução da mobilidade social. E, na verdade, não houve isso. Quer dizer, o processo que vem em curso do ano passado de relaxamento do distanciamento social continua em curso, com uma breve interrupção no mês de março até o início de abril. Mas, de um modo geral, esse processo continua. Ou seja, a população, independente de que a gente possa avaliar sobre isso, tem optado, na prática, por se comportar ignorando, em boa medida, a pandemia, a segunda onda e a gravidade do momento que a gente está vivendo, do ponto de vista sanitário. Então, isso é um fator extra-política econômica que contribuiu para a surpresa positiva, evidentemente. Um ponto que eu queria destacar, no caso do cenário externo, é o seguinte: é que esse benefício, esse bônus que a gente está tendo da disparada do preço dos commodities, lembrando que esse bônus, a disparada do preço dos commodities, foi um fator muito importante por trás do sucesso do governo Lula, dos seus 8 anos. Então, agora a gente tem de novo preços dos commodities jogando muito, muito a favor da economia brasileira. Só que eu queria destacar que, dessa vez, a gente vai retomar essa discussão futuramente, em outros podcasts. Só queria destacar um ponto específico sobre os canais pelos quais essa alta de preços comuns está beneficiando a economia brasileira, que são muito diferentes dos canais que operaram no governo Lula. Não vou me referir ao governo Lula, porque não teria tempo, só queria destacar um ponto, que é o seguinte: normalmente tem sido um padrão que, quando os preços de commodities têm bom comportamento, há uma apreciação cambial correspondente, de tal modo que anula ou neutraliza, em boa medida, o efeito inflacionário da alta de preços commodities na economia brasileira. Então, dessa vez não houve isso. O dólar estava alto, permaneceu alto, o real bastante desvalorizado. Então, a alta de preços commodities significou, na verdade, uma alta ainda maior. O câmbio desvalorizado potencializou a alta do preço de commodities para os produtores de commodities quando se pensa em a sua renda em reais. Então, o que houve é esse mecanismo que lá atrás não operou, porque lá atrás a alta de preço de commodities foi neutralizada no seu efeito de inflação e renda dos produtores de commodities pela queda do dólar. E esse mecanismo operou. O aumento da renda dos produtores de commodities certamente tem um papel nada desprezível no bom desempenho da economia no primeiro trimestre, só que, por outro lado, essa alta de preços de commodities potencializada pelo dólar elevado também tem significado a principal fonte de pressão inflacionária. Então, é uma faca de 2 gumes. Ele ajudou o crescimento do ponto de vista imediato, mas gera uma interrogação à frente pelo fato de que a inflação está muito além do que se imaginava inicialmente, no início do ano, e uma razão importante para isso certamente é essa combinação preços de commodities e câmbio desvalorizado.
Então, tem esses dois lados para olhar. Quanto à questão do outro fator que eu falei, fora da alçada da política econômica, que ajudou, que é a questão de não ter havido, o fato de que o relaxamento do distanciamento social prosseguiu, não foi interrompido pela segunda onda. De qualquer maneira, a gente deve ter em conta que, embora tenha prosseguido esse relaxamento, o setor serviços, aquela parte do setor serviços que depende muito do consumo presencial e tudo mais, continua sendo duramente afetada. Quer dizer, não devemos tomar isso como sinal de que a economia está operando como se não houvesse a pandemia. Não é assim, na verdade. Uma indicação clara disso é o seguinte: se a gente pegar o PIB do primeiro trimestre, que cresceu 1% em relação igual ao período do ano anterior. Se a gente for olhar serviços teve uma queda de 0,8%, então o crescimento foi totalmente explicado pelo crescimento da indústria e da agricultura, mas mais do que isso, se a gente olhar especificamente o segmento de serviços, que é muito importante para o emprego, para o mercado de trabalho, e que depende do presencial, que aí é o que aparece no que o IBGE chama de outros serviços, que envolvem bares, restaurantes, hotelaria, serviços prestados às famílias, de modo geral, etc. A queda foi de 7,4% nesse primeiro trimestre, quanto igual ao período do ano passado. Então, é só para chamar a atenção que a gente não está... A pandemia continua nos afetando de forma relevante, só que afetou muito menos do que se imaginaria com a segunda onda em curso. Esse é um ponto que eu queria destacar. Eu não vou me alongar mais sobre razões do crescimento, mas é óbvio, para não parecer que tudo tem a ver com fatores atípicos, claro que não. O fato é que os estímulos fiscais e monetários do ano passado continuam operando, na verdade. Mesmo que esse primeiro trimestre tenha havido uma interrupção transitória do auxílio emergencial, por exemplo, há várias indicações de que o mega estímulo fiscal do ano passado, um dos itens foi o auxílio emergencial, ele gerou um aumento da poupança das famílias que passou a ser usado, na verdade, agora. Então, existe uma relação entre estímulo fiscal, mesmo ele não estando, nesse primeiro trimestre, ele não estando operando, há uma herança desse estímulo fiscal operando. E, mais do que isso, há uma herança de juros extraordinariamente baixos para os juros mais curtos. Os juros que subiram foram os longos, por causa da incerteza fiscal, etc. Mas os juros mais curtos continuam, o que se chama de terreno estimulativo, seja a Selic, seja os juros de mercado, que precifica a Selic no horizonte de um ano. Então, a gente tem aí um quadro muito favorável de estímulo monetário que tem muito a ver, eu tratei disso semana passada, só lembrar o ponto, não vou voltar à análise, tem muito a ver com uma herança que vem desde trás, ou seja, o fato de que começou a pandemia com a economia arrumada do ponto de vista do menor nível de taxa de juros Selic da história e a menor inflação da história. Então, esse ponto de partida é muito importante para que opere o estímulo monetário, na verdade, e ele possa continuar ainda no terreno estimulativo, os juros mais curtos e tudo mais. Então, e do lado fiscal, eu também falei semana passada, os estímulos fiscais da magnitude que ocorreram seriam impensáveis se não houvesse a confiança no ajuste fiscal gerada pelas medidas tomadas pré-pandemia, desde lá de trás, desde o teto dos gastos, a reforma da Previdência, as várias medidas foram sendo encaminhadas para gerar um mínimo de confiança de que há um ajuste fiscal em andamento. Estímulos fiscais, sem isso, não seriam impossíveis. Então, estou querendo chamar a atenção que esse desempenho desse ano reflete ainda uma herança do estímulo fiscal via poupança acumulada das famílias e muito estímulo monetário, de juros extremamente baixos, negativos, na verdade, e a economia operando com uma política monetária operando num terreno estimulativo, claramente estimulativo, para os juros curtos. Então, essa combinação de fatores é que eu queria destacar. Depois eu volto a falar sobre a questão, já me alonguei muito, eu queria falar sobre a melhora fiscal que houve, que aí é uma coisa muito atípica, na verdade. Só para falar disso, aí depois eu saio de campo e voltamos a discutir como grupo
trocar ideia sobre os riscos para esse cenário que a gente está vivendo, tanto do lado fiscal quanto do lado do crescimento, para 2022, principalmente. Do lado fiscal, eu queria chamar a atenção que essa melhora fiscal espetacular das projeções para a dívida pública PIB, mesmo para o déficit primário PIB, etc., esse ano, nada tem a ver com medidas que o governo tenha tomado do ponto de vista fiscal especificamente. Ela tem a ver com fatores extremamente particulares desse ano. Eu destacaria dois para a gente pensar. Um é o fato de que a taxa de juros que incide sobre a dívida esse ano é muito menor do que o crescimento do PIB nominal, que está sendo muito afetado não só pelo crescimento real esperado bom, em torno de 5%, mas por um deflator do PIB que está rodando na faixa de 10%. Ele reflete não só não é afetado só pela inflação do IPCA, mas pela inflação também dos preços no atacado. Então, ele está descolado do IPCA, bem descolado, atipicamente descolado, por causa dos preços do atacado lá na Lua, e isso faz com que o deflator esteja, nesse primeiro trimestre, foi de 10% em relação ao primeiro trimestre do ano passado, e deve continuar assim. O fato de que a gente tenha um crescimento do PIB nominal, fruto de um deflator de 10, numa previsão de um crescimento de 5, isso dá um PIB nominal crescendo 15,5%. A minha estimativa pessoal é que a taxa de juros esse ano vai ser de 7%, a taxa que incide sobre a dívida bruta. Essa hora. Então, vocês veem que é uma taxa de juros muito abaixo do PIB, do crescimento do PIB nominal. Então, tudo mais constante, se houvesse, digamos, um resultado primário equilibrado, só por esse fator atuaria para reduzir a dívida pública do ano passado de 88,8% para 82%, segundo a conta que eu fiz. Só que, como tem um déficit primário, que também está sendo reduzido por conta do deflator, do PIB nominal, na verdade, o déficit primário deve ficar um pouco acima de 2%, se adiciona o déficit primário, subtrai lá uma coisa que vai amortecer o crescimento da dívida, que é a devolução do BNDES de empréstimos que o Tesouro fez para o BNDES no passado, e isso, na minha estimativa preliminar, dá uma dívida pública no final desse ano de 83% do PIB, contra 88,8%. Isso é um resultado extraordinário, olhando só esse indicador, porque até o ano passado se falava de dívida aí caminhando para 100% do PIB. Nesse ano começou com a ideia de que, na melhor das hipóteses, ficaria estável, muitos analistas projetando um pequeno crescimento da dívida esse ano, e ela vai acabar muito abaixo do ano passado. Agora, insisto, isso não tem nada a ver com a política econômica, tem a ver com o PIB nominal, e tem a ver com outro fator fundamental. O gasto, a parte dos gastos públicos que foi submetida ao teto está crescendo esse ano 2%, porque ela é corrigida pela inflação do ano passado, que fechou em junho do ano passado. Imagine um teto, um gasto submetido ao teto, que cresce 2% e um PIB que cresce 15,5%, como eu estou imaginando. A espetacular queda, em termos de percentual do PIB, do gasto submetido ao teto. Tudo isso são coisas que não foram decisões de política econômica, foram coisas que aconteceram, por diferentes razões. Então, isso tudo favorece um desempenho que é muito benéfico esse ano. Então, a gente tem que se perguntar sobre como é que isso vai operar à frente, na verdade, porque esses fatores não vão estar presentes daqui para frente. A Margarida, por exemplo, fez um trabalho interessante há um tempo atrás para a gente, pegando a taxa de juros que incide sobre a dívida e comparando com o PIB nominal, essa mesma que esse ano é totalmente descompassada, PIB nominal muito acima da taxa de juros que incide sobre a dívida, e ela mostrou no trabalho que ela fez para a gente, que a gente discutiu, que a taxa nos últimos 10 anos, se não estou enganado, os juros ficaram sempre acima do PIB nominal e, na média, acima de 2 pontos percentuais do PIB. E agora a gente está falando de uma taxa de juros provavelmente ali ao redor de 7, um PIB de 15,5. Aí vocês veem que é um cenário muito diferente de tudo mais, que opera como um redutor brutal da dívida pública, essa diferença entre essas duas coisas. Então, é isso que é o grande fator por trás. Então, em relação a isso, eu queria assim, adicionar alguns comentários em relação ao que o Caio acabou de colocar, é que o cenário poderia ser pior.
Então, em certo sentido, a gente tem esse ano uma diferença entre o juro nominal e o PIB nominal, que deve dar uns 5 pontos percentuais do PIB, que é muito grande, que favorece muito a Na queda minha da estimativa, dívida 8. do PIB. Na minha estimativa, 8,5. A diferença era imensa. Então, é uma grande diferença, mas vamos lá. Nós, esse ano, tínhamos, no início do ano, algumas grandes dúvidas. A primeira delas é: o teto vai perdurar ou não vai perdurar? O teto não foi derrubado. A gente sabe que ele foi fragilizado, sim. Todos os gastos pandemia estão registrados fora do teto, e houve muitas tentativas de tirar gastos obrigatórios do teto, mas, enfim, ele foi preservado. Não sabemos até quando ele será preservado. Mas isso certamente também é um fator que contribui para a melhoria dos indicadores de confiança financeiros e até para essa conta que a gente faz entre os juros e o PIB, que vão, no fundo, definir, né, grande parte da trajetória da dívida pública em relação ao PIB. A outra em relação ao resultado primário. O efeito PIB aí tem um efeito importantíssimo, porque o PIB nominal vai crescer muito, porque o deflator implícito do PIB vai crescer muito, por conta da inflação. Agora, a gente tem tido, sim, um aumento da arrecadação extraordinário ao longo deste ano. Então, todos os indicadores, a arrecadação federal, a receita do governo central, todas essas são indicações de que a gente está tendo aí um aumento muito grande da receita. Em geral, a receita cresce em linha com o PIB. Como a gente veio de um ano de pandemia, ainda estamos vivendo uma pandemia, a gente não sabe muito bem como é que vai ter essa relação. Já tem muitos estudos, inclusive, questionando se, neste ano de 2021, a arrecadação vai crescer em linha com o PIB ou não, porque a gente teve uma desorganização, uma mudança muito grande nas estruturas produtivas. Então, isso também pode alterar essa relação que a gente sempre considerou em torno de 1 como algo o mais provável, né? Então, tem aí um indicador importante, que é o aumento da receita, sim, que a gente não sabe como é que ele vai se comportar ao longo do ano, mas que também tem ajudado as contas públicas, além da inflação. Agora, esse quadro todo que a gente está colocando aí, que está bem melhor do que a gente imaginava no início do ano, em certo sentido, ele tem a ver também, aí a minha opinião, né, que pode ser diferente do resto do grupo, com a preservação da política fiscal. Sabemos que ela está enfraquecida, é óbvio que ela está. Todas as tentativas de burlar sempre as regras fiscais é algo que tem marcado, né, a sociedade brasileira nos últimos 3 anos. Né? Toda a virulência em relação à regra do teto é o vilão da história? Não é. Mas, de certo sentido, a gente hoje tem aí 2 regras fiscais, que elas estão mantidas. Né? Então, eu acho que isso também é fruto da política econômica. Eu acho que, em parte, isso a gente deve à política econômica, sim, porque a gente hoje poderia ter simplesmente o abandono de todas as regras fiscais. E isso ainda não aconteceu. Então, esse é o meu ponto. Eu concordo totalmente com o que a Mariana falou, e só reforçando o seguinte, para ver quanto essa questão, manutenção do rigor fiscal, do teto, é importante. A gente teve uma experiência recente agora. Quando havia no ar o temor de que, de algum modo, o teto seria posto de lado, a gente viu para onde foi o dólar, para onde foram os juros, para onde foi a inclinação da curva de juros. Eu estou falando de uma coisa de março a abril, não estou falando de um período muito para trás. E a coisa começou a melhorar do ponto de vista das condições financeiras exatamente porque o teto, mesmo fragilizado, como a Margarida falou, foi mantido, ainda existe esse compromisso, etc, etc. Só que aí é um tema que a gente vai ter que discutir. Exatamente uma das questões-chave que vai estar em questão no ano que vem totalmente, ainda mais por ser um ano eleitoral e dado o discurso previsível dos candidatos, é o teto dos gastos. Ele vai estar totalmente... No fundo, a gente conseguiu uma trégua, primeiro com o orçamento preservando o teto e deixando os gastos extrateto como gastos temporários, com créditos extraordinários, por conta da pandemia, etc. Então, esse foi o arranjo que foi definido. Mas... e teve essa melhora espetacular dos resultados fiscais, por razões que nada tem a ver com a política fiscal, que eu estava comentando antes, mas para o ano que vem há uma imensa incerteza. O ano que vem, do lado fiscal, os juros vão voltar ao padrão que a Margarida analisou no trabalho para a gente, sempre acima do PIB nominal. O
taxa de juros que incide sobre a dívida pública. Portanto, isso faz com que, tendo déficit primário, haja uma dinâmica de crescimento da dívida que vai ser retomada, e existe todo um discurso previsível, político, dos candidatos contra o teto. No caso do Bolsonaro, imagino que vai haver uma pressão forte sobre o Paulo Guedes para arrumar artifícios para gastar fora do teto. Que artifícios serão esses, não sabemos, mas que vai haver uma pressão forte agora. No caso do Lula, estou falando dos dois candidatos que hoje estão em questão. No caso do Lula, é porque é o discurso tradicional do PT, basta ler os artigos dos economistas do PT mais próximos do Lula, eles estão totalmente contra o teto, acham que a expansão do gasto é que vai puxar o crescimento, acham que a gente tem que flexibilizar as regras fiscais de curto prazo em troca e garantir a confiança dos investidores com anúncios de promessas de médio e longo prazo. É um caminho perigosíssimo do ponto de vista do impacto disso na confiança dos investidores, no impacto nas condições financeiras do país no ano que vem. Então, a gente tem um ano muito complicado. Esses fatores pontuais que operaram esse ano não vão estar operando no ano que vem, no sentido de conter a dívida, e o regime fiscal pós-2023 em diante vai se colocar como uma imensa incógnita. E como é que os investidores vão reagir a isso? Vão reagir low profile, não vão ligar muito? Não sei, eu acho que vão ligar sim. E isso é um imenso risco para a economia no ano que vem. Bom, eu queria fazer uma provocação aqui, mas acho que eu vou deixar para o nosso próximo podcast, porque hoje nós nos estendemos aqui excessivamente. Então, deixamos para continuar com a nossa discussão na próxima terça-feira. Mais um podcast do Grupo de Conjuntura. Até lá.